Olá, tudo bem? Aqui é Silvio da Wiki Consultoria. Eu estou gravando esse vídeo porque eu vi que você criou uma conta no Zorro CRM. E eu sei também das dificuldades que avaliar uma ferramenta mais complexa pode trazer para o seu trabalho. Por isso, eu gravei um vídeo bem completo, mostrando os principais recursos do Zorro CRM e como eles podem ajudar a sua empresa a subir de patamar. Então, vem comigo que eu vou te mostrar agora, nos próximos minutos, como o Zorro CRM pode ajudar você e a sua empresa. Vem comigo. Bem, então vamos começar nossa apresentação e hoje nós vamos falar sobre o Zorro CRM. O Zorro CRM é uma das ferramentas da Zorro, que eu vou apresentar mais na sequência, mas eu vou começar apresentando a Wiki. Nós somos da Wiki Consultoria e o nosso projeto, nosso propósito é ajudar empresas como a sua a fazerem suas transformações digitais. E nós fazemos isto através de soluções low-code, com pouca codificação, ou no-code, sem nenhuma codificação. E o nosso principal parceiro para esta empreitada, para este propósito, é a Zorro, que nós somos Premium Partner. A Zorro, para quem não conhece, é um fornecedor de software com mais de 26 anos de mercado, com mais de 60 aplicações, com presença em 180 países, com mais de 80 milhões de usuários. E hoje, apesar de nós começarmos a falar sobre CRM, é importante que você compreenda que a Zorro não é apenas um CRM, mas sim que é um ecossistema completo de soluções de vendas e marketing, de atendimento ao cliente, de soluções personalizadas, de e-mail e colaboração, suporte técnico e TI, business intelligence e soluções low-code. Entre os nossos parceiros globais, nós temos aí os principais nomes do S&P 500. Né? Temos aí nomes como Amazon, Netflix, PayPal e muitos outros. Além disso, a gente tem aqui, como pilares dessa solução, alguns aspectos muito importantes que vão nos diferenciar da maioria dos fornecedores de software de CRM. O primeiro deles é a personalização. Diferente de muitas soluções que você vai ver por aí, que você consegue até personalizar, aqui nós temos um grande diferencial. Nós temos um estúdio de personalização low-code, em que eu consigo adaptar a ferramenta à sua necessidade, ao seu negócio. Então, a gente consegue aqui criar um ambiente propício e adequado para o seu negócio, em que os formulários se adaptam aos seus campos, à sua realidade. A gente consegue construir campos, construir módulos, alterar layouts e assim por diante, criar visualizações personalizadas, visualizações otimizadas, criar subformulários, isso é um recurso importantíssimo, que poucas soluções têm aí disponíveis no mercado. E esses subformulários servem de apoio aí ao formulário principal. Nós criamos módulos e linkamos entre os módulos existentes. Conseguimos criar regras de validação, regras que criticam aí a entrada de valores. Criamos módulos personalizados e todos os módulos nativos ou personalizados já vêm com um recurso importantíssimo que é a visão Kanban. Então eu consigo, no contexto do cliente, criar diferentes visualizações Kanban para a otimização aí do tempo dos usuários. Além disso, a gente conta com um recurso importantíssimo, que é o recurso de sandbox. Então, todas as construções podem ser feitas num ambiente específico de desenvolvimento, sem mexer com o ambiente que está em produção. Trabalhamos com multimoedas, né? Então, para quem trabalha aí com negócios internacionais, ter a possibilidade de fazer propostas, orçamentos, compras em diferentes moedas, o Zorro CRM já está adaptado para isso. Fora que a gente também tem um estúdio de design de formulários, em que eu consigo criar uma tela de visualização de um registro, por exemplo, aqui a Melina Anderson,
eu consigo ver quais são as propriedades que ela tem, quais são as informações sobre ela, as notas, linha de tempo, e-mail, tudo isso sem nenhuma linha de codificação. Bem, mas a gente falou até aqui sobre personalização, mas o que todo mundo nos procura é para falar sobre multicanalidade. E é aí que nós temos importantes diferenciais. O primeiro de todos, e um dos mais importantes, é o Sales Signals, que é um recurso que consegue monitorar todos os comportamentos que existem de um registro no CRM e exibir esses comportamentos para o proprietário do registro. Então, se o cliente enviou um e-mail, abriu o e-mail, fez uma ligação, se o cliente fez uma menção no Facebook, ou respondeu um survey, uma pesquisa, o proprietário daquele registro é informado. E eu consigo definir quais comportamentos eu quero monitorar. Como, por exemplo, a entrada de e-mail, o tracking de e-mail, se abriu, se clicou, se fez chamadas, respondeu a survey, se abriu campanhas, conversou no chat e assim por diante. Então, a gente tem realmente um estúdio aqui importantíssimo de mapeamento de comportamentos do cliente. Temos também a questão dos e-mails. Todos os e-mails são rastreáveis, inclusive se foram abertos, se clicados, eu posso fazer filtros e posso criar workflows a partir desse comportamento. Inclusive vendo se o cliente abriu, quantas vezes o cliente abriu aquele e-mail que foi enviado. Como uma proposta, por exemplo. Também a parte de e-mail, um diferencial é que toda a construção de e-mails se dá de forma drag and drop, né? Ou seja, arraste e solte, sem precisar de design, sem precisar de HTMLs complexos. A gente faz tudo na tela de usuário mesmo. Temos a opção de integração com mais de 100 telefonias, sistemas de telefonia online. E quando a gente tem isso, a gente consegue atender o cliente pelo nome com pop-up, rastrear ligações, fazer click to call, né, fazer ligações a partir do próprio registro e assim por diante. Guardar histórico de conversas, histórico de ligações e muito mais aqui dentro do recurso de integração com telefonia. Temos também a parte de social, que a gente consegue integrar com as principais redes sociais do mercado. Temos um chat ao vivo com a ferramenta Sales IQ totalmente integrada com o CRM. E isso aqui possibilita que eu monitore se eu tenho algum cliente cadastrado no CRM naquele momento no meu site, e aí eu posso chamar e conversar com ele diretamente. Temos também um recurso fenomenal, que é o portal do cliente. Se você precisa dar acesso ao seu cliente a informações que estão disponíveis aí no seu ambiente, você pode criar um portal para que ele possa acessar diretamente as informações sem pagar a licença específica, aí, a licença comum do CRM. Tá? Mas tudo que eu falei de personalização e automação, tudo que eu falei sobre personalização e multicanalidade, muitos CRMs têm. O nosso grande diferencial vai estar aqui, nas regras de fluxo de trabalho, em que eu posso construir fluxos de trabalho de forma visual, sem precisar codificar. Posso colocar ali regra de atribuição e escalonamento. Consigo criticar entradas de registros. Consigo escalar baseado em parâmetros definidos na entrada de registros. E consigo criar processos visuais através do recurso Blueprint, o plano gráfico que possibilita que eu crie automações visuais, processos visuais sem precisar usar código. E aí gerar tarefas, gerar interações com o sistema, atualizar campos e muito mais. Fora isso, a gente ainda tem o Command Center, que possibilita que a gente crie jornadas do cliente, usando os steps que esse cliente passou dentro da empresa, dentro da jornada dele, se ele foi lead, se ele passou por contato, criou negócio, fez inscrição em formulários e gerou pedido e assim por diante. O Command Center ainda tem um recurso muito interessante que ele consegue monitorar quantos registros passaram em cada um dos estágios e mais. Ele consegue definir
rastrear quanto tempo foi gasto em cada um dos estágios. Isto é fundamental para que você consiga mensurar quais são os pontos de gargalo do seu negócio. Bem, e por isto, por falar em mensurar, a gente entra aqui no próximo ponto, que é o ponto de análise. O ponto de análise ele é fundamental porque o Zorro ele conta com um ambiente completo de análise, com gráficos e relatórios poderosíssimos que a gente consegue rastrear e medir através de mapa de calor, indicadores, dashboards, KPIs e comparação entre proprietários, entre vendedores, entre anos. Então a gente consegue ter um ambiente muito robusto para métricas. Fora isso, a gente tem os clássicos odômetros, os indicadores de meta, de atingimento de meta, performance do time, o clássico funil, a conversão global e assim por diante. Temos aí também a gestão de territórios, possibilita que a gente reconfigure aí territórios não baseado apenas em registros de estados, mas sim que consiga construir um território baseado em regras próprias da companhia. Então, isso aqui é bem interessante para quem trabalha com uma operação mais global. Além disso, a gente tem aqui um ambiente de inteligência de dados, em que eu consigo criar formulários, capturar cartões via OCR em feiras, por exemplo. Eu consigo capturar leads no Facebook, por exemplo, e enriquecer dados utilizando o nosso robô de inteligência artificial, que é a ZIA. Conseguimos aqui também fazer regras de atribuição, de distribuição dos leads, por exemplo, fazer essa distribuição de forma automática ou com rodízio. Podemos cultivar aí multicanal em cada um dos canais, cultivando e trabalhando esses leads. Integração aqui com o Google Ads também, que é um recurso bem interessante. E gerenciar aí fazer a análise da taxa de conversão global. Né? Fora isso, eu consigo gerenciar os contatos, fazer pesquisa de satisfação de cada um deles, consigo tirar insights analíticos de conversão e ter, finalmente, uma visão 360 graus do cliente com as notas, os arquivos, os contatos, os negócios, numa única tela. Esse é o grande diferencial que nós temos na Zorro. E não só isso, a gente também tem um ambiente de colaboração, em que eu posso, nesse ambiente, guardar de forma contextual todos os documentos dos clientes, contratos, CNPJ, por exemplo, e muitos outros documentos que eu tiro das pastas, mas também eu consigo fazer um gamification entre a equipe e a partir daí eu consigo dar distintivos e troféus para o atingimento de metas. Isso através de um jogo de uma forma muito dinâmica e amigável, os usuários conseguem entrar numa competição saudável que gera sempre grandes resultados para a organização. Ainda assim, a gente tem na parte de colaboração, integração com as principais agendas de mercado, os principais recursos de colaboração, como o Outlook, Google e Office 365, Apple e por aí vai. Temos aí também um ambiente de feeds, em que você é notificado a cada momento de tudo que acontece com os seus registros aí dentro do CRM. E o próximo pilar que a gente elenca aqui na nossa apresentação é a parte de segurança, na qual a gente consegue chegar no nível de campo, chegar no nível de somente leitura, de personalização, montando uma hierarquia em que cada um só pode ter acesso ao que foi previamente definido pelo administrador. A gente também consegue encriptar dados, especialmente depois da LGPD, dados sensíveis não podem ser visualizados muitas vezes e tampouco exportados, ou quebrada ali a segurança da encriptação. Temos aí o mais alto nível de segurança de dados do mercado, no mesmo nível de Amazon, no mesmo nível de Google e por aí vai.
Temos aí um recurso importante, que é a conformidade integral com a LGPD, e isso, nos dias de hoje aqui no Brasil, faz muito sentido, né? Então, direito de acesso, retificação, exportação, interrupção de dados e exclusão. Temos temos o mais alto nível de certificação de segurança internacional, como Information Security Management, ISO 27001 em privacidade, ISO 27017 em Cloud Security, ISO 9001 e por aí vai. Atendemos aos principais frameworks de segurança do mundo. Um outro pilar fundamental é a mobilidade, em que você consegue fazer a própria gestão à vista dos relatórios sem precisar abrir o computador, usando apenas o celular, mas principalmente ver todas as informações dos seus clientes em um só lugar. Utilizamos aí os recursos de geolocalização dos celulares para você fazer mapear os clientes que estão perto, mas também fazer o check-in geolocalizado, ver e-mails e anexos, ligações com log a partir do aplicativo, notas de voz e até transcrição das notas para texto, e tudo isso de uma forma colaborativa e até offline, se for o caso. Então, a mobilidade é um aspecto muito importante para esse ambiente da Zorro. E aí vem o nosso robô de inteligência artificial, nosso assistente de inteligência artificial, que é a Zia, e aí ela consegue sugerir comportamentos, workflows, consegue sugerir atividades para a sua equipe, tudo com base em inteligência artificial. Também, se você fizer uma pergunta para a Zia, ela pode te responder simplesmente com um gráfico, com um relatório, com um indicador e assim por diante. É um recurso fantástico que já vem nativo na ferramenta. Temos aí os mais altos índices de avaliação disponíveis no mercado, os principais frameworks de avaliação. E quando a gente compara os nossos valores com os nossos concorrentes, aí a gente realmente mostra o nosso grande diferencial. Comparado aos principais concorrentes, nós temos menos da metade do valor de software nas mesmas versões. Então, a Zorro é uma alternativa, o Zorro CRM é uma alternativa real para você, para a sua empresa, não só ter uma solução de classe mundial, mas se diferenciar em termos de custo também. Atualmente, nós trabalhamos com 4 versões de software. Nós apresentamos ali o comparativo da versão empresarial, que é a mais poderosa, mas temos versões que começam em $12 por usuário mês no faturamento anual e vamos até aos $45, que ainda assim é metade do valor dos concorrentes aí. Mas hoje eu também trouxe uma oferta muito interessante, uma apresentação muito interessante aqui de um pacote chamado Zorro One, que no Zorro One você consegue ter acesso a mais de 60 aplicações por um único preço. Né? Então a Zorro, para algumas empresas são elegíveis a isso, tem algumas regras, mas a gente consegue ter 60 aplicações por um único preço. E este preço é $30, é mais barato que a nossa versão Enterprise do Zorro CRM. Então, é realmente muito competitivo. A Zorro é realmente uma suíte aí de transformação digital que pode ajudar decisivamente sua empresa a fazer essa transição. Bem, mas o software não faz isso sozinho, né? A gente tem aqui na Wiki também a nossa participação e a gente construiu uma sistemática de implementação de CRM. Então, a gente consegue, através de metodologias ágeis, cobrir os principais pilares de uma implantação de sucesso, que são os processos, tecnologia e as pessoas. Nós temos aí uma metodologia que possibilita que a gente faça um diagnóstico do negócio, entenda ali qual que é a jornada do seu cliente, entenda quais são as etapas que você precisa cobrir ali no processo de CRM, no processo de relacionamento com o cliente, como captação, qualificação, negociação, fechamento e por aí vai. A gente também mapeia em padrão BPMN
Temos aqui um mapa exclusivo aqui que a gente chama de CRM Canvas, que a gente indica as principais técnicas de CRM que cabem à sua empresa. E aí depois, obviamente, a gente vai para a implementação tecnológica mesmo, a construção de módulos, as integrações, os templates e assim por diante. E sem esquecer, obviamente, do treinamento, workshops, vídeos, palestras que a gente pode fazer aí para lançamento das soluções na sua empresa, treinamentos gravados e principalmente a nossa Wiki Academy, que é a maior plataforma de conteúdo Zorro do Brasil. Então, quando você se torna nosso cliente, você também tem acesso aí ao Wiki Academy. Bem, e como nós fazemos isso? Nós estamos aqui, neste momento, está assistindo esse vídeo comercial, a gente pode fazer mais algumas conversas comerciais, nós geraremos uma proposta para você, e essa proposta ela vai contemplar a parte de diagnóstico, a construção de MVP. Isso é muito importante que se diga, pessoal, porque o MVP é fazer o Zorro ser ele mesmo, levemente adequado ali para a sua necessidade, em termos de módulos, campos, mas o produto tirado da caixa, como a gente fala, já gera muito valor, já vem com dispositivo móvel, já vem com customização do processo para atendimento, enfim, já vem com uma série de funcionalidades. Então, a gente geralmente propõe aqui o entendimento das suas demandas de longo prazo, lança o MVP para a tua equipe, treina, tudo isso na proposta 1. E depois a gente vai e começa a fazer novos ciclos, se forem necessários aí na sua organização. Se caso não seja necessário, a gente trabalha aqui dentro do ciclo da proposta 1. Isso dá velocidade, em 30, 45 dias a gente consegue ter um sistema rodando e a equipe treinada aí dentro da sua empresa. Então essa foi a apresentação que a gente gostaria de fazer para vocês e dizer que eu e minha equipe estamos aqui disponíveis para atender vocês no que for necessário e dizer também que a qualquer momento você pode nos acionar. Nesse vídeo aqui certamente vai ter um link que você pode nos adicionar no WhatsApp, nos chamar e com certeza nós poderemos ajudar de uma forma decisiva seu negócio a mudar de patamar. Conte conosco e tenha certeza que nós faremos o nosso melhor para atender a sua empresa. Um abraço.